nepomuceno. Obrigado pelo convite. Bom, a minha pegada aqui é uma pegada mais macro do que micro. Estou trabalhando com a internet desde 93, montei minha empresa em 95, tenho mais de 500 projetos na área de internet, tudo que vocês possam imaginar eu já fiz na internet, site, software, consultoria, aula, capacitação. E há 11 anos eu comecei a dar aula lá, tem até alguns alunos meus aqui, lá no MBKM, lá na COP, comecei a dar aula na gestão de conhecimento e comecei a estudar para tentar ajudar os meus clientes a fazer um cenário consistente para que as empresas pudessem ter uma estratégia um pouco menos emocional e um pouco mais lógica diante do cenário que a gente tem hoje. Então, há 11 anos que eu tenho estudado e procurado apresentar um cenário mais consistente do que vai acontecer, do que está acontecendo e o que as organizações têm que fazer para adentrar ao mundo digital. Então, eu lancei um livro em 2006, que foi o Conhecimento em Rede, foi o primeiro livro que falou de Web 2.0, eu e o professor Marcos Cavalcante da COP. E nesse livro de 2006, essa entidade que escreveu o livro já desencarnou, e eu estava muito bobinho na época, porque na época eu partia da premissa que as atuais organizações iam continuar funcionando no modelo atual e que a gente teria que trazer esse novo ambiente participativo para dentro das organizações. Então, esse livro de 2006 eu apresento um cenário que era a chegada do digital, e da participação, e que as organizações, então, precisavam adotar esse modelo, e aí fui, e é uma das características desse trabalho que eu faço, eu não sou da academia, eu trabalho direto dentro das empresas. Então, eu construí aí grupos de discussão dentro das empresas, projetos, capacitação, alguma coisa com a COP, alguma coisa pela minha empresa, e passei aí 7 anos tentando implantar a tal da... Tem vários nomes, né? Rede social corporativa, rede social nas organizações, intranet 3.0, na época era até intranet 2.0. Aí quando deu mais ou menos 2011, 2012, eu vi que não estava funcionando. E o pior de tudo, eu estava atrapalhando as empresas. Não só não estava ajudando, como estava atrapalhando as empresas. Porque o meu curso de capacitação era um curso que o pessoal pulava da janela. Estou livre, vou sair de tudo, vamos agora mudar tudo, agora acabou tudo. E nego saía desesperado e a empresa tentando domesticar de novo aquele pessoal. Até que um garoto de uma das empresas que eu fui fazer consultoria, foi ele que jogou meu livro no lixo. Ele falou assim para mim, Nepô, na boa. Quando ele falou na boa, eu senti que o bicho... Aquele olhar de escopeta, Nepô, na boa. Olha só a pergunta, que eu acho que é a pergunta que define o século e define a nossa questão. Esse garoto fez essa pergunta para mim e eu peguei o livro e joguei no lixo. Ele perguntou assim para mim, Nepô, isso que a gente está fazendo aqui na empresa é mudança de processo ou só um processo de comunicação? Ou seja, é mimimi ou alguma coisa vai mudar aqui? Né? Como eu também já escutei numa empresa, o cara me chamou, olha só, inovação, tudo bem, beleza, só que a gente não pode mudar nada. O outro chegou para mim e falou assim, não, Nepô, olha só, tudo bem, olha só, colaborar pode, participar não. Então, esse garoto, quando ele me perguntou isso,
Eu parti do princípio que a minha premissa estava equivocada. E acho que esse é o grande equívoco que a gente está cometendo nesse século. A gente está achando que a escola, as empresas, vão trazer esse mundo lá de fora para esse modelo que está aí. Só que eu percebi, o Caetano tem uma música que ele faz uma brincadeira sobre conjunto e subconjunto. Ele diz assim, não é o Rolling Stones que vão entrar na Times Magazine, é a Times Magazine que vai ter que ver se vai entrar no mundo dos Rolling Stones. Quer dizer, o que é maior, é o Rolling Stones ou a Times? Então, a partir daí eu comecei a mudar a premissa e no livro que eu fiz em 2013, Gestão 3.0, eu parti do princípio de que o atual modelo da gestão está entrando em obsolescência. E aí eu saí, sou jornalista, fiz mestrado e doutorado em ciência da informação, que foi bem importante, e hoje eu sou antropólogo. Eu achava que eu era antropólogo cognitivo, mas descobri que eu não sou antropólogo cognitivo, eu sou antropólogo 3.0. Então, qual é o grande equívoco que nós estamos cometendo na sociedade? Nós temos uma fantasia em relação às tecnologias, nós não sabemos direito qual é a relação que o ser humano tem com as tecnologias. E aí a gente vai ter que pegar um cidadão do século passado, chamado McLuhan, que, na minha opinião, ele é fundamental para entender o novo século, quando ele disse que o meio é a mensagem. Quer dizer, o McLuhan, ele do ponto de vista filosófico, ele tem um papel na sociedade como se fosse o Darwin, ou como se fosse o Einstein. Ou você vai ver o mundo como o McLuhan propôs, e você vai caminhar numa direção, ou você vai ignorar o McLuhan e a gente não vai entender o novo milênio. Porque quando ele disse que o meio é a mensagem, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, o ser humano muda quando mudam as tecnologias. As tecnologias não são subconjunto humano. As tecnologias formam um ambiente no qual o ser humano está inserido. E quando você introduz novas tecnologias, o ser humano muda com essas novas tecnologias, porque são órteses, que é o que o nosso colega estava falando, que vai começar a colocar chip, que aí já não são mais órteses, são próteses. Órtese é fora e prótese é dentro. Então, o que acontece aí? E aí, quando o McLuhan trabalha, ele vai trabalhar mais a fundo aí. Quando ele fala o meio é a mensagem, ele tem um livro chamado A Tecnologia e Extensão do Homem, e depois tem esse do meio é a mensagem. O meio é a mensagem, ele fala das tecnologias cognitivas. E o que ele diz? E aí toda a escola canadense de comunicação, que vai ele, vai o Havelock, vem o Pierre Levy, vem o Innes, tem uma série de autores que vieram estudando o que acontece na sociedade quando chegam novas mídias. Então nós estamos vivendo um fenômeno macro histórico, e essa é a grande crise das organizações, e a nossa crise pessoal, e eu tenho tentado ajudar empresas e pessoas para entender isso. A nossa crise é que nós não estamos preparados para viver um fenômeno macro histórico. Nós estamos vivendo um fenômeno macro histórico. Nós estamos fechando um ciclo na sociedade hoje, porque quais foram as mudanças de mídia na história? Dos gestos para a oralidade, 70 mil anos, que tem o nosso amigo Sapiens, que escreveu esse livro, A História do Homem, que escreveu o livro A Revolução Cognitiva da Oralidade, do gesto para a oralidade, da oralidade para a escrita manuscrita, 7 mil anos, da escrita manuscrita para a escrita impressa, a gente vai botar aí uns 500 e poucos anos, da escrita impressa para os meios de massa e agora para o digital. Então são mudanças que já aconteceram no passado. Você só vai conseguir entender determinadas mudanças quando você tiver um olhar antropológico macro-histórico. Então, com esse olhar macro-histórico e com esta visão do McLuhan, qual é o cenário que a gente aponta, não é só para 2017, para a próxima década, ou talvez para os próximos 50 anos? Número 1, o ser humano
está introduzindo um novo aparato de mídia. Essa mídia que está sendo introduzida, se a gente olhar para o passado, a gente está vivendo, o diagnóstico é uma revolução cognitiva descentralizadora. Parecida com essa, a chegada da prensa em 1450, em que você tem uma estrutura fechada e você descentraliza a mídia. Se vocês quiserem analisar as manifestações de 2013 no Brasil, a gente só vai conseguir entender se a gente olhar para as manifestações da Reforma Protestante em 1500 na Alemanha. Quando você tem uma estrutura fechada que se abre de repente e aí as pessoas começam a querer participar de uma maneira completamente diferente. Você vai ver esse movimento muito parecido. Então, isso é um processo, né? Então, a nossa revolução cognitiva é uma revolução cognitiva que é parecida com a chegada da prensa, porque é descentralizadora. Mas tem uma coisa que é mais sofisticada, e mais radical e muito mais perversa do ponto de vista de quem está vivendo. Nós estamos introduzindo uma nova linguagem. Essa nova linguagem nos remete à revolução cognitiva disruptiva da oralidade. Foi quando nós introduzimos uma nova linguagem na sociedade. Aí vocês vão perguntar, qual é a nova linguagem da sociedade que nós estamos introduzindo? Os cliques. E por que eu posso dizer que os cliques é uma nova linguagem? Porque uma nova linguagem tem uma função na sociedade que é permitir a tomada de decisão de uma nova maneira. Quando as pessoas olham para o Uber, as pessoas, e eu sou hoje o pai de santo uberizador, as pessoas olham para o Uber e falam, esse é um novo modelo de negócio. Não, não é um novo modelo de negócio. Se você olhar para a antropologia, você vai ver. E esse é um novo modelo de administração dos sapiens. Eu tenho 4 mil motoristas, 50 mil motoristas, 3 milhões de motoristas e eu não tenho nenhum gerente. Eu pego o gerente, jogo numa máquina de triturar, espalho o gerente por todos os usuários através de um aplicativo. O gerente hoje é o próprio consumidor, através de uma plataforma que tem uma inteligência artificial que tira o motorista que tem 4 pontos, que não consegue baixar, se ele baixar de 4,7. Esse não é o modelo de administração que a gente está acostumado. Isso é gestão. A gestão tem uma pessoa de carne e osso. O Uber não tem pessoa de carne e osso. Você tira o gestor. E nesse momento a gente começa a ver o que é o grande novo ciclo que vai acontecer. A chegada de uma nova mídia, a chegada de uma nova linguagem e a chegada de um novo modelo de administração na sociedade, que é o que aconteceu há 70 mil anos. A gente fecha um ciclo de 70 mil anos. 2 coisas para a gente fechar nos 15 minutos. Por quê que a gente está fazendo isso? E aí a gente entra num outro cara que foi ignorado, foi chacoalhado, mas é importante para entender esse novo século, que foi o nosso amigo Malthus, que em 1800 ele escreve o seguinte: o ser humano adora fazer sexo, nós vamos aumentando a população e nós vamos entrar em crise. Isso é inegável que acontece. Aí depois ele deu uma série de vaciladas em outros pedaços da teoria dele e o pessoal jogou ele para o limbo da história. Só que o que acontece? Depois que nós fizemos a nossa revolução cognitiva do papel impresso, se você for ver a curva demográfica da sociedade, em 1800 a gente consolida a república e o livre mercado e termina com a escravidão. 1800, em que você consolida a sociedade moderna. A partir de 1800, se vocês olharem um pico demográfico, a gente sai de 1 para 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão são 3 bilhões de pratos de comida todos os dias, 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então, qual é a conclusão que a gente chega dentro dos estudos antropológicos para tentar entender o que a gente está vivendo? O ser humano é uma espécie que vive um fenômeno chamado complexidade demográfico progressivo. E quando a gente aumenta a população, nós precisamos recriar o ambiente de comunicação e recriar o ambiente de administração. Então, o que nós estamos fazendo na sociedade hoje, com todas essas mudanças que foram apresentadas aqui, o objetivo de todas essas mudanças é fazer um upgrade na sociedade civilizacional para criar um ambiente produtivo compatível com 7 bilhões de pessoas.
E é isso que o Uber traz, é isso que o Airbnb traz, é isso que todas essas tecnologias estão fazendo. Então, esse é o eixo central para a gente entender esse processo. Todas as organizações vão ser uberizadas, na minha opinião, vão introduzir um novo modelo de administração, porque o Sapiens caminha na direção de comparações. A história mostra que a gente não tem 800 modelos, a gente tende a homogeneizar os modelos, não é porque é centralizado, é porque a gente imita o que funciona, porque a gente tem problema. E aí, como a gente falou aqui da escola especificamente, eu vou sortear esse livro. Aqui tem um livro que eu faço as reflexões específicas sobre educação. No caso da educação, a tendência é, eu já chamei de uberização, estou chamando de wazerização. A força da educação hoje não é mais o conteúdo, não é mais a certificação, é o roteiro. Então a gente vai precisar de bons roteiros para as pessoas poderem resolver problemas através de curadoria. Então a gente tem um salto gigantesco para dar, e no momento que a gente precisa olhar do alto da montanha, é exatamente nesse momento que a gente está com a cabeça mais enfiada dentro da lama possível. Então essa é a crise que a gente está passando. A gente não consegue entender o que está acontecendo, não entende que a gente está vivendo a maior revolução social desde que o ser humano saiu lá das árvores e desceu, e a gente é a primeira geração que está vivendo isso, e essa revolução que a gente está vivendo, ela é extremamente rápida, extremamente violenta, e não está deixando as pessoas respirar. Isso é muito difícil, e esse é o nosso macro cenário. É isso. Obrigado. Eu estava ouvindo aqui o pessoal falar, e o que acontece, tem uma coisa meio doida que eu vou falar, mas demorei para chegar nessa conclusão, que é a seguinte: linguagens ficam obsoletas. A gente não imaginava que isso podia acontecer. Mas o que acontece? A nossa espécie é a única espécie viva, social, que cresce demograficamente. Você pode olhar para todas as outras espécies, e as outras espécies elas têm uma espécie assim de triângulo, em que você tem o tamanho da complexidade demográfica, a comunicação e a tomada de decisão. Isso aqui forma uma espécie de equilíbrio. O modelo de comunicação, o tamanho da complexidade demográfica, com a forma que ela se comunica e como ela toma a decisão, é um modelo que se faz um triângulo. Então, essas espécies, e nós também, precisamos ter um equilíbrio nesse triângulo. Então, as outras espécies, como elas não podem mudar a comunicação, e como elas não podem mudar a tomada de decisões, porque elas são genéticas, elas não podem aumentar a população. Você não vai ver 7 bilhões de elefantes, não vai ver 7 bilhões de lobos, porque são fixos. Então, o que acontece? É uma coisa óbvia se você fala, mas é difícil você chegar nessa conclusão. O que acontece com uma espécie como a nossa, quando cresce demograficamente, como a gente saiu de 1 para 7? O triângulo que está assim, ele começa a ficar desequilibrado. Qual é o problema que o Cereja está enfrentando nas organizações, o Guedes, companheiro aqui? A crise que nós temos hoje nas organizações é que, olha só, a palavra, porque a escrita é a palavra impressa, a escrita é a palavra traduzida mas é ruído. Então, quando você vai analisar 70 mil anos, qual é a grande novidade desse próximo milênio? Nesses 70 mil anos, a nossa espécie foi uma espécie mamífera que criou uma estrutura organizacional baseada em ruídos. O gerente que que o Cereja vai resolver o problema, que o companheiro aqui da TIM foi falar lá quando a gente estava tomando cerveja, como é que o gerente toma a decisão? Ele ouve um ruído e retorna um ruído.
Se a gente for do ponto de vista de espécie, ele recebe um ruído e retorna um ruído. E não tem como você processar esse ruído que não seja um gerente de carne e osso. Isso é a gestão. Isso é o mamífero. É o lobo, é o leão, é o elefante, é a hiena. Todas as espécies precisam de quê? Líder alfa. Líder alfa, houve ruído, toma uma decisão e o bando segue o líder alfa. Então, o que acontece? Você vai aumentando a população, o líder alfa vai ficando obsoleto. O ruído vai ficando obsoleto. Um novo milênio, se você analisar, por isso que eu estou falando, a antropologia serve para isso. A antropologia começa, é coisa de milhares de anos. Então você vai ver o seguinte, você fecha o ciclo de 70 mil anos, nós estamos deixando de ser uma espécie de ruídos e de trabalhar com a gestão. Aí vocês vão me perguntar, qual é a próxima etapa? Qual é a espécie, que tipo de modelo de espécie animal não usa ruído? Formiga. Como é que a formiga funciona? A formiga não conversa. Tem de vez em quando um WhatsApp, que elas trocam a anteninha. Mas a formiga, ela não faz ruído. Como é que a formiga decide? A formiga é assim, a bundinha dela, aqui tem 4 caminhos aqui, a formiga vem aqui, eu vou fazer a demonstração formiga para vocês. A bundinha da formiga. Então eu estou aqui, eu sou formiga. Tá certo? Passo por aqui, não tem comida, passo por aqui, não tem comida. Vejo, não vou comer o cereja, mas tem comida aqui. Tá certo? Mas a comida tem tá comida ali. Aqui, calma, cereja. Por que sobra para mim? Não, calma, cereja tem que ser comida. Espera aí. Cereja é comida. Então, eu tô aqui. O que é formiga? Então aqui tem um caminho. Então as formigas estão vindo por aqui. Como é que as formigas vão saber que aqui tem comida no caminho do cereja e não tem comida no caminho do Guedes? Sabe o que as formigas vão fazer? Elas vão curtir o caminho. Elas vão curtir com a bundinha delas o caminho do cereja. Então elas vão vir aqui, vem uma formiga que não é líder alfa, não é nada. É qualquer um que bota um vídeo no YouTube. Ela entra aqui no caminho do cereja e avisa no rastro que está chegando aqui, está experimentando. Ela vem com um traçadinho, ela não vem com a linha reta. No momento que ela acha comida aqui, ela vai fazer o quê? Ela muda a química. E aí ela vai dizer que esse caminho é quente. E aí o que vai acontecer? Todas as formigas seguem esse caminho sem líder alfa. Por quê? Porque uma formiga informa todas as outras que naquele lugar tem comida. Curtindo, dando estrelinha, marcando o lugar. Quando acaba a comida, a última, o que ela faz? Ela vem descurtindo o caminho. E aí as outras vão passando direto. Agora não. Agora vem todo mundo pra cá, cacete. Eu não tenho. A partir daí, eu consigo dispensar o líder alfa. Então, o que nós estamos introduzindo na sociedade é uma nova linguagem que permite eu matar o gerente. A minha tentativa nos últimos anos foi tentar resolver isso que o Cereja está fazendo. Só que acontece o seguinte, nós estamos batendo num teto. Não tem solução. Por mais que as organizações tentem, design team, qualquer coisa que elas vão fazer, no modelo da gestão, elas vão perder valor para as empresas uberizadas. A TV Globo está perdendo valor gigantesco, ela vai ser vendida para o Google. Porque a TV Globo é gestora... A TV Globo é gestora de conteúdo. O Uber é curador, um formigueiro de vídeos. É incomparável o valor que eles geram. Então, o que acontece? O novo milênio
É o milênio que o ser humano está deixando de ser mamífero, está deixando de ser. Aí você vai dizer, mas a gente vai parar de falar? A gente vai parar. Não é isso. Quando a gente começou a falar, os gestos ficaram secundários. Nós não deixamos de gesticular, mas eles ficaram secundários para a tomada de decisão. Quando a gente começou a escrever, a oralidade ficou secundária e a escrita passou o principal para a tomada de decisão. E agora nós vamos jogar a escrita, os gestos e a oralidade para secundário, e a principal ferramenta de tomada de decisão vai ser os cliques. Porque é muito mais gente tomando a decisão, é o Waze, é o Uber, é o Airbnb, é o Mercado Livre. Eu clico no cara do Mercado Livre e digo, esse cara do Piauí que vende bateria, pode confiar nele. Aí 40 confiam, todo mundo confia. É formiga. Se ele começar a vacilar, começa a discutir. Valeu por 500 mil perguntas. Olha, só polemizar. Só um instantinho. Aí não vou pegar o Então agora Vamos comer o cereja, hein? Eu vou fazer o advogado